Olá, pessoal. Vamos então hoje dar continuidade e finalizar o nosso módulo acerca de Habermas. Como nós tínhamos visto na aula anterior, a teoria que a gente está trabalhando aqui é da pragmática universal do Habermas, a teoria da ação comunicativa. No final da nossa videoaula anterior, a gente falou sobre a noção de discurso em Habermas, do papel da ideia de consenso, de como se vê essa questão, né, do consenso, dos problemas que isso é gerado para a própria teoria dele e como ele tenta resolver essa questão. Hoje, na nossa videoaula, eu trago aqui para vocês eu vou trabalhar um artigo que é bastante interessante, da Maria Baumgarten, se chama Habermas e a Emancipação, uma democracia discursiva. Nesse artigo a gente vai ver de modo mais claro a relação da teoria da pragmática universal, da ação comunicativa de Habermas dentro da sociedade, as questões sociais que estão envolvidas e como ele pensa elas e como a relação se dá entre linguagem e sociedade, né? E também dentro da relação da democracia, como eu tinha comentado com vocês na aula anterior, né, que a noção de discurso vai levar a uma noção de democracia. Então, a proposta de hoje é essa, apresentar os pontos principais desse artigo para nós pensarmos um pouco melhor sobre o que trata o Habermas, já que na aula anterior nós ficamos mais na questão específica da língua, certo? Bom, então, primeiramente, é importante a gente saber que a teoria do Habermas vai se relacionar bastante, vai ter um vínculo bastante forte com a noção de emancipação, da emancipação humana, né? A teoria dele vai estar estruturada em torno dessa noção. Também outros conceitos que serão fundamentais no pensamento dele de modo geral, a noção de liberdade, autonomia e maioridade. A gente vai trabalhar principalmente aqui a noção de emancipação, né? Nós vemos, na verdade, que é um fio condutor que se mantém ao longo de todo o seu trabalho, né? Que é essa ideia de emancipação articulada à noção de comunicação, que vai ser mediada pela razão como condição para o entendimento entre os interlocutores. O Habermas se debruça sobre a noção do conhecimento, até porque, como vocês devem lembrar, algumas das pretensões, né, que se tem dos atos de fala dele dizem respeito, por exemplo, à pretensão de verdade, e ele vai trabalhar a noção de verdade como consenso. Então, ele vai abordar a noção da epistemologia, do conhecimento dentro da obra dele, né? Então, ele vai se questionar inicialmente, né, sobre a possibilidade de neutralidade das ciências. Ele vai dizer, primeiramente, que para as ciências naturais, elas têm um interesse, o processo de conhecimento, né, tem um interesse no domínio da natureza. As ciências naturais, elas têm, de modo geral, essa pretensão de dominar a natureza, dominar aquele objeto ao qual elas estão debruçadas, né? Ao passo, enquanto que as ciências naturais tentam dominar a natureza, né? As ciências que ele vai chamar de histórico-hermenêuticas, hermenêuticas no sentido de interpretação, né, que dão uma interpretação histórica, tem um interesse comunicativo, segundo Habermas. Isso porque ele vai dizer que estão enraizados na estrutura da ação comunicativa pelas quais os homens se comunicam entre si por meio de normas que são linguisticamente articuladas e cujo objetivo é o entendimento mútuo. Então, a gente tem que pensar essa teoria da ação comunicativa dentro dessas ciências histórico-hermenêuticas como visando esse entendimento mútuo, né? Isso é bastante interessante. E, além disso, ele vai falar que tanto as ciências naturais quanto as ciências histórico-hermenêuticas têm como objetivo a emancipação da espécie.
Por isso que eu comentei com vocês, né? A gente vai ver que essa noção de emancipação é algo bastante forte no pensamento dele. Eu faço a citação, uma citação do Habermas que diz o seguinte, cito: somente quando a filosofia descobre no curso dialético da história os traços da violência deformantes de um diálogo continuamente tentado, leva avante o progresso do gênero humano rumo à emancipação. A unidade do conhecimento com o interesse verifica-se numa dialética que reconstrua o elemento reprimido a partir dos traços históricos do diálogo proibido. Então, a gente vê aqui justamente essa ideia do que ele fala do progresso rumo à emancipação, né? E de tentar reconstruir esse pensamento que vai ao encontro da repressão dentro da própria fala, da comunicação. Né? Então, a gente tem uma pista aqui nessa passagem, nós poderíamos dizer, né? E nós vemos novamente que o objetivo do interesse comunicativo é o entendimento mútuo. Aí seria esse entendimento mútuo entre as pessoas nos contextos de fala. A Baumgarten, no artigo dela, faz o seguinte comentário. É lógico que o processo de comunicação só pode realizar-se numa sociedade emancipada, que propicia as condições para que seus membros atinjam a maturidade, criando possibilidades para a existência de um modelo de identidade do ego formado na reciprocidade e na ideia de um verdadeiro consenso. É interessante vocês verem aqui que quando ele fala nesse processo de comunicação, que ele só pode ser realizado dentro de uma comunidade emancipada. E esse progresso de comunicação a gente vai ver que se relaciona com uma ideia de razão, de níveis de razão. A gente, na verdade, não vai explorar isso tanto, mas o Habermas acredita que existem níveis de racionalidade em certos momentos da sociedade, né? E que se nós visarmos um nível de racionalidade maior, conforme isso puder ocorrer, a sociedade vai conseguir se emancipar, né? Ela vai conseguir se emancipar e ser mais livre na sua própria comunicação, visando esse consenso. Outro ponto que é interessante nessa passagem aqui é quando ela fala assim, né, tá criando possibilidades para a existência de um modelo de identidade do ego formado na reciprocidade e na ideia de um verdadeiro consenso. Isso me chamou a atenção para nós pensarmos nos contextos de debates, sejam acadêmicos, sejam mais informais, em que nós conversamos com o interlocutor acerca de algum tema, e como a questão do ego, ela muitas vezes acaba atrapalhando a comunicação, porque parece que em determinado momento se apaga o objetivo do discurso, que seria chegar a um consenso, chegar ao entendimento mútuo, mas se torna uma briga de ego no sentido de eu vou mostrar que eu estou certo a todo custo. Então, por isso que ela fala, né, um modelo de identidade do ego que seja formado nessa ideia de um verdadeiro consenso e de reciprocidade, ou seja, um ego que busque, que veja, na verdade, que ele se realiza enquanto ser humano na busca do consenso, e não nessa necessidade de afirmação e de considerar que está certo o tempo todo. Vocês devem perceber que o Habermas dialoga com muitos teóricos. Aqui, na verdade, ele vai se calcar não só em Freud, mas também em Marx, em Habermas, no Kohlberg. Vai haver muitos pensadores, né, aos quais ele vai se reportar na teoria dele. O próprio Austin a gente vai ver também. Então, o pensamento dele é bastante rico e dialoga com várias áreas, como, por exemplo, aqui na questão do ego, vocês podem pensar na questão da psicologia, né, evidentemente.
Bom, também faz parte, né, do pensamento dele a crítica ao Estado e à sociedade, porque a possibilidade da ação comunicativa é algo que se dá dentro da sociedade, e essa emancipação é algo que se pretende que se realize socialmente, que só pode se dar socialmente, né? Então, ele vai abordar a questão da ciência e da tecnologia, né? Ele vai dizer que, na verdade, elas são condições de possibilidade e manutenção da reprodução da sociedade, né? Do avanço social, né? E ele diz também que ela é uma fonte de legitimação ideológica. Entretanto, mesmo que a gente possa ver isso, que ela tem que a ciência e a tecnologia podem levar a um progresso social, ela também tem esse fato de legitimação ideológica, que pode ser tanto positivo como negativo, mas ele vai fazer a seguinte afirmação, aí cito Habermas: o crescimento relativo das forças produtivas não representa mais um potencial transbordante e rico de consequências emancipatórias, que pudesse romper as legitimações de uma ordem de dominação existente, pois, desde agora, a principal força produtiva, o próprio progresso técnico-científico assimilado à administração, tornou-se fundamento da legitimação. Essa nova forma de legitimação perdeu, contudo, a antiga figura de ideologia. Então, ele, na verdade, ele vai falar que essa ideologia tecnocrática, né, ela acaba negando a própria estrutura da ação comunicativa, ela acaba sendo um empecilho para a ação comunicativa. Porque ele vai dizer que vai assimilar a ação comunicativa à ação instrumental, que baseia-se em regras em que não exigem justificação, enquanto que a ação comunicativa vai se alicerçar em normas que necessitam ser justificadas, né? Mesmo que por falsas legitimações, mesmo que a gente chegue num falso consenso, como a gente vai ver que é possível, né? Que ele vai tentar resolver essa questão. Então, na verdade, ele fala que atualmente, na verdade, mesmo que a tecnologia, a ciência e a tecnologia possam ser benéficas para o avanço, né, o progresso social, digamos, a gente vê que ela acaba, como se baseia em regras que não existem justificação, como ela acaba visando ações que não envolvem o diálogo, que envolvem mais autoridade. Muitas vezes parece que se nega essa estrutura da ação comunicativa que visa o diálogo, que visa o entendimento e que visa o consenso. Então, é uma crítica que ele faz à sociedade, né? Aí ele diz, aqui na verdade a Baumgarten diz, para Habermas, aqui está em jogo a tentativa de sabotar a própria estrutura dos interesses da espécie, que inclui, ao lado do interesse instrumental, também o interesse comunicativo. A nova ideologia fere, portanto, um interesse que se prende a uma das duas condições fundamentais da nossa existência cultural: a linguagem, ou mais precisamente, a forma de socialização e de individualização determinada pela comunicação na linguagem corrente. A consciência tecnocrática faz desaparecer esse interesse prático, por trás do interesse da ampliação do nosso poder de manipulação técnica. Exatamente, então se visa essa manipulação técnica, se visa essa produção social para esse avanço, mas as questões, mas o espaço para o debate aberto acerca de questões sociais acaba sendo fechado, porque essa lógica de produção, ela não abre espaço para esse tipo de debate, entende? Vocês entendem? São duas coisas que acabam meio que se chocando. Uma coisa, na verdade, acaba cortando o florescimento da outra, né? Então, a Baumgarten vai dizer que essa forma de dominação, que é legitimada pelo poder de coação da racionalidade técnica, vai ter como requisito e consequência a despolitização das massas,
o esvaziamento da atividade prática em todas as instâncias da sociedade e a penetração do Estado na instância social e na economia, que serão submetidas a uma crescente administração. Então, depois ela diz que a crítica do conhecimento e da cultura de Habermas se complementam e vão ser integradas no projeto esboçado por ele, né, de construção de um modelo teórico que seja capaz de compatibilizar a pluralidade de perspectivas, formas de vida, de culturas e esquemas conceituais com princípios universais. E aqui a gente tem o início da teoria da competência comunicativa dele. É justamente esse o objetivo que ele tem, né, nessa construção desse modelo capaz de abranger todos esses aspectos. Bom, então, quando ele vai falar sobre a teoria comunicativa dele, é interessante a gente ver que ele se baseia muito no pensamento do Chomsky. O Chomsky nós veremos agora no nosso último módulo, é bastante interessante, vocês vão poder entender um pouquinho melhor. Né? Ele vai se basear na teoria da competência do Chomsky. O Chomsky é um inatista em linguagem, e ele vai dizer que nós já temos, desde que nós existimos, uma gramática universal nas nossas mentes, que nos permitem compreender, já ter de antemão uma série de regras da linguagem que nos permitem aprender qualquer linguagem possível, qualquer língua possível, na verdade, quando nós somos crianças, inclusive. Né? Pelo fato de nós termos essa gramática universal, esses princípios universais, que nós aprendemos tão rapidamente uma linguagem, porque é algo que ele fala, como que as crianças, sem terem aulas explícitas de gramática, conseguem de modo muito fácil aplicar certas regras para vários contextos, né, e conseguem aprender uma língua com tanta facilidade. Até uma coisa que se diz é que, na verdade, num contexto de linguagem natural, uma criança é melhor aprendiz do que um adulto. Já se a linguagem é ensinada artificialmente, o adulto é melhor do que a criança. Mas, enfim, o Chomsky vai ter essa ideia de linguagem, de gramática universal, em que haverá princípios universais que são inatos à nossa espécie. E o Habermas vai partir dessa ideia da teoria da competência linguística do Chomsky. Bom, então, o ponto de partida de Baumgarten é a ideia que possuímos competências naturais de fala e de ação, como expliquei, um know-how tácito de regras comunicativas que devem ser racionalmente explicitadas. Esse know-how clássico, que ela fala de regras comunicativas, que depois devem ser explicitadas, são aquilo que eu falei, essas regras tácitas que nós sabemos aplicar, mesmo que nós possamos não explicar, nós conseguimos aplicar facilmente, né? E que são essas regras universais. Então, depois ela diz, para o autor, contraposta a tendência para a dominação, corporificada no Estado totalmente administrado, a outra tendência, a da comunicabilidade. A tendência para o diálogo e para o consenso seria imanente à própria humanidade, pois se inscreve na linguagem que é vista por Habermas, apoiada na teoria de Mead, como traço distintivo da humanidade. Então, ele parte dessa teoria do Chomsky, né, nessa teoria da competência comunicativa do Chomsky, que vai trabalhar essa noção de natismo, para concluir e para mostrar, na verdade, que a linguagem seria o nosso traço distintivo, né? Então, é bastante interessante a gente saber essa posição acerca do pensamento do Habermas. Então, aí a Baumgarten diz que como a linguagem é entendida como aquilo que dá característica essencial ao ser humano e como nela está inscrita a tendência à comunicabilidade, por extensão, se poderia dizer que esse também é um traço distintivo do ser humano, da comunicabilidade. Né? Então, esses pressupostos vão dar base da construção da teoria do agir comunicativo do Habermas, e ele vai buscar encontrar na noção de razão esses fundamentos. Então, o núcleo do pensamento do Habermas, a gente pode ver aqui,
e que vai ser desenvolvida da racionalidade comunicativa, que vai estar contida na teoria do agir comunicativo dele, que vai ser analisada agora em seguida. Bom, ele trabalha, né, bastante a relação entre razão e linguagem, né, e ele vai dizer, e o tema central vai ser, em diversos momentos, vai ser a razão para ele, né, em que se vai tentar buscar um novo conceito de razão através da análise da linguística, né, da análise linguística. Aí a Baumgarten vai dizer que a motivação ao trabalhar com a linguagem é a possibilidade de formular um conceito de razão que seja adequado ao seu propósito, de fundamentação científica de um ideal utópico, o entendimento como base para a emancipação. Então, aqui, o ponto é que ele quer se afastar de uma ideia de razão que seja instrumental, que tenha como objetivo alguma coisa que não seja a própria comunicação, né? Por exemplo, que se desprende da atividade do sujeito que busca conhecer e do agente, né? Onde se busca o domínio sobre objetos. Então ele quer se desprender dessa noção de razão e ele pensa na razão que pode ser descoberta pela análise da atividade dos sujeitos que vão se comunicar através da linguagem. Aí ele diz que essa é uma razão intersubjetiva e tem como único objetivo, segundo ele, o entendimento. Então ele vai tirar o espaço dessa razão instrumental e vai abrir espaço para uma razão intersubjetiva, porque ela é uma razão que se dá a partir do diálogo entre sujeitos. Então, ela não é subjetiva, ela é intersubjetiva. E através desse diálogo se chega ao entendimento, que é isso que os seres humanos visam e que vai nos proporcionar essa emancipação. Vai dizer que, entretanto, nem toda interação que é mediatizada pela linguagem vai ser orientada ao entendimento, né? Vai ir em direção ao entendimento. Ele vai dizer que isso vai depender da atitude dos participantes que estão na comunicação. Isso é o que nós verificamos diariamente, cotidianamente, nas nossas situações, né, de fala, como eu estava dizendo, discurso. Muitas vezes acaba que o ego dos indivíduos atrapalha nisso e não se busca mais o entendimento, se busca tentar mostrar que se está certo, né? E aí ele diz que, então, os meios linguísticos podem ser utilizados para produzir consequências induzidas ou pré-intencionadas. Então, ele vai dizer que, entretanto, essas utilizações instrumentais da linguagem não são um modo original da linguagem e são derivativos ou até parasitários, porque estão alicerçados nessa razão instrumental da qual ele comenta. A gente vê também que a teoria da ação comunicativa dele está alicerçada na teoria dos atos de fala do Austin. Tanto é que vocês viram, né, que a gente chama de pragmático universal, e daqui a pouco eu começo a falar sobre atos de fala. Eu até fiquei preocupada que isso pudesse atrapalhar vocês na compreensão. E ele vai utilizar essa teoria dos atos de fala do Austin, né, dando enfoque naqueles tipos de ato de fala que são os locucionários, ilocucionários e perlocucionários. Só rapidamente lembrando, locucionário é o ato de dizer alguma coisa, o ato ilocucionário é o ato de fazer alguma coisa quando se fala. Por exemplo, quando eu digo a bolsa ou a vida, como eu comentei com vocês, aqui nós temos, por exemplo, uma ameaça, é aquilo que se faz. E o ato perlocucionário é o ato que é, na verdade, o efeito que é causado no meu interlocutor quando eu realizo um ato ilocucionário. Então, a gente vai ver que o Habermas vai dizer que há dois níveis de articulação, o da intersubjetividade e o da objetividade. O primeiro vai ser aquele no qual falante e ouvinte vão comunicar-se um com o outro, né? E o da objetividade vai ser aquele no qual tanto falante e ouvinte podem chegar a um consenso, a um entendimento relativo aos fatos, né? Através do diálogo, nós chegamos ao entendimento de algo relativo a fatos. Então, é o âmbito objetivo.
Então, ele vai falar que o conteúdo comunicativo vai ser depositado nos atos ilocucionários, pois eles centram no sujeito que diz algo e também na certeza de que isso é entendido pelos demais. Já os atos de fala que vão ser regidos por compromissos externamente determinados, ele diz que derivam de convenções sociais, normas estabelecidas, vão produzir um efeito perlocucionário. Aí ele diz, esses efeitos situam-se no nível das ações orientadas ao êxito, porque esses atos externos aqui, né, regidos por compromissos externamente determinados, têm como objetivo chegar a causar algum efeito, né, e os atos perlocucionários são exatamente isso, né. Então, as ações são orientadas ao êxito. E depois, por fim, a Baumgarten vai dizer que aqueles atos que não entram em que não entram fatores externos possuem um efeito ilocucionário, e efeitos ilocucionários são perseguidos pelos falantes quando motivados pelo entendimento recíproco e pela busca de um consenso racional. Então, a busca desse consenso racional vai estar no ato ilocucionário e não no ato perlocucionário, porque o ato perlocucionário, nesse sentido, ainda vai ser instrumental, porque vai causar, tem como objetivo causar algum efeito no agente, certo? Uma coisa também importante da gente comentar é a noção de entendimento, né? Porque a gente está falando bastante de entendimento aqui, mas nós não definimos exatamente. Ele vai dizer que entendimento no contexto da ação comunicativa é a aceitabilidade racional intersubjetiva, né? Ou seja, a aceitabilidade através da razão que é dada intersubjetivamente entre os indivíduos, né? E só para comentar, só para terminar essa etapa aqui, a gente vale reiterar, né, que, que a Baumgarten coloca que as interações nas quais os fins perseguidos são determinados por interesses contingentes remetem a fins perlocucionários. Bom, algo importante também que nós comentamos na aula passada, que se relaciona a isso que nós trabalhamos aqui, é que a gente vê as expectativas de validade. Vocês devem lembrar das pretensões de validade que nós falamos no pensamento do Habermas. E aqui a autora comenta, né, que existem 4 expectativas de validade, que é a da inteligibilidade, que é aquela que diz que os conteúdos transmissíveis devem ser compreensíveis, né, qualquer ato de fala pressupõe-se que haja a pretensão de inteligibilidade, que os interlocutores são verazes, ou seja, pretensão de veracidade, que os conteúdos proposicionais são verdadeiros, ou seja, pretensão de verdade, e que o locutor tinha razões válidas para praticar o ato linguístico, ou seja, agia de acordo com normas que lhe pareciam justificadas. Então, a base para a obtenção de um consenso no pensamento do Habermas vai se dar na expectativa de realização dessas 4 pretensões de validade, né? Então, o consenso vai ser motivado racionalmente e a qualquer momento, uma ou mais pretensões de validade podem ser submetidas à crítica durante o processo comunicativo. Então, a gente vê que é a partir dessas pretensões que vai chegar essa ideia de consenso, né? Então, a gente vai chegar para a noção, finalmente, retomarmos a noção de discurso e situação ideal de fala, né? Em que o Habermas vai falar sobre a questão justamente dessa situação ideal de fala que é necessária para que os consensos aos quais se chega sejam válidos e não sejam falsos consensos, né? Existe a possibilidade de um falso consenso, como tem dois comentadores que falam, Freytag e Rouanet, que falam que a dificuldade da proposta do Habermas consiste no problema da distinção entre consenso falso e verdadeiro, pois frequentemente influências externas ou deformações inerentes ao próprio processo de comunicação distorcem os consensos. O consenso objetivo obtido pode ser julgado como válido pelos participantes do discurso e, posteriormente, constatar-se que sua convicção era ilusória.
Então, aí, tentando resolver isso, como a gente tinha visto, né, vai se tentar chegar à distinção entre consenso verdadeiro e ilusório, envolvendo a consecução racional do consenso. Aí ele vai dizer que a situação linguística ideal é aquela onde a comunicação não é perturbada nem por efeitos externos contingentes, nem por coações que sejam resultantes da própria estrutura da comunicação, excluindo deformações temáticas da comunicação. Então, eu faço a leitura aqui, rapidamente, do que a Baumgarten diz que é a situação ideal de fala, do que ela supõe para que nós possamos atingi-la. Que em princípio todos os interessados possam participar do discurso e que todos eles tenham idênticas oportunidades de argumentar dentro dos sistemas conceituais existentes ou transcendendo-os e chances simétricas de fazer e refutar afirmações, interpretações e recomendações. E ainda que só são admitidos aqueles participantes que, como autores, ajam de acordo com as normas que lhe pareçam justificáveis e não movidos pela coação. Os atores devem satisfazer o pressuposto da veracidade, não mentindo nem intencionalmente, que seria um caso de neurose, nem inconscientemente, falsa consciência. Então, o Habermas vai dizer que na medida em que os homens pensam, na medida em que eles falam e agem coletivamente, de modo que seja racional, eles estão caminhando em direção à emancipação. Eles estão se libertando das formas de conceber o mundo que são impostas pela tradição, tanto quanto pelas formas de poder que são dadas pelas instituições, assumindo então através da ação comunicativa esse caráter emancipatório. E vai ser através desse tipo de ação que vai se combater o dogmatismo, a dominação social e qualquer forma de coação interna ou externa que seja imposta aos sujeitos falantes e agentes. Então, pessoal, basicamente a gente tem essa ideia, essa visão de que a linguagem ela vai ser importante no discurso justamente para nos proporcionar com que nós tenhamos essa emancipação e consigamos, assim, na verdade, um nível de racionalidade maior social. Esse é um dos pontos que tinha que ficar claro para você sobre o pensamento do Habermas, como eu tinha comentado, sobre como se relaciona a teoria, né, teoria linguística dele com questões sociais. Mais adiante ele trabalha sobre democracia, mas hoje a gente não vai tratar disso porque, devido ao tempo, nós não teremos como, mas é interessante vocês buscarem isso depois. Certo? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro, que tenha sido útil e fácil de compreender. Mas qualquer coisa vocês entrem em contato comigo e que nós nos falaremos, certo? Bom, então desejo a vocês uma boa semana e bons estudos. Abraço.